Oi, gente, bem-vindos ao meu canal, o Mais Ismail, aqui no YouTube. Nós vamos estar falando hoje sobre como é a vida no planeta Marte. Para alguns de vocês pode soar muito estranho vida no planeta Marte, porque Marte é um planeta vizinho. Nós já mandamos várias sondas para lá e nunca foi visto ninguém. Não é isso mesmo? Só que eu vou explicar uma coisa para vocês entenderem. A vida, ela existe não apenas na nossa dimensão, terceira dimensão caminhando para a quinta. Não. A vida existe em várias dimensões. Por exemplo, para onde vai os entes queridos que partiram para outra vida? Estão numa dimensão mais sutil, vivendo, tendo matéria, mas uma matéria que vibra uma frequência mais elevada. Quer um exemplo? Olha para o teu ventilador, se você não tiver, olha para qualquer ventilador em outro local e liga o ventilador na velocidade máxima. Você passa a não ver mais as palhetas do seu ventilador. Isso porque está girando numa frequência muito ativada. Isso acontece com os nossos átomos, células e moléculas. Portanto, no planeta Marte existe sim vida. Nós tivemos a oportunidade de estar em contato com uma paranormal que tinha contatos, no mínimo semanais, com esse ser aqui, que na primeira vez que contatou, que foi através da escrita em 1978, ele assinou LAY. Então nós entendemos que era Lai o nome dele. Mas nós sabemos também que ele se comunicou, como eram as primeiras vezes, ele se comunicou usando pessoas também, transmitindo suas ondas mentais e essas ondas mentais se compactando até chegar às ondas mentais da canal. Então, também pode ter sido a inicial de 3 pessoas ou não. Mas isso aí nós nunca soubemos, também nunca perguntamos e acabou já há muito tempo o trabalho que nós fazíamos com ele, inclusive este livro aqui, estes dois, esse azul, cadê? Esse azul, Contatos Extraterrestres na Amazônia, a primeira edição lançada em 99. Esse aqui foi lançado em 2011. Apesar da primeira edição ter acabado muito rápido, eu fui morar fora do Brasil, fui morar na Venezuela, fiquei 8 anos lá. E aí, quando retornei, aí trabalhei, então, vamos dizer, colocando um pouco mais de informações nessa segunda edição, porque é o seguinte, coisas como essa, vida no planeta Marte, aí você diz, isso é coisa de doido. Então a gente foi pegar outras informações de seres, pessoas que haviam dito, né, que haviam ido extrafisicamente a Marte, contataram vida. O caso daquele rapaz, o Boriska, o russo, que jovenzinho, muito criança, ele falava sobre a vida no planeta Marte, de onde ele teria vindo. Então, antes de falar o que o Lai falou do modo de vida dele, como eles são, como é a sociedade, alimentação, trabalho. Antes de falar, eu quero falar uma coisa para vocês. Acredito que vocês já ouviram falar em Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um homem simples que nasceu no Maranhão, mas ele gostava muito de escrever. E ele foi para o Rio de Janeiro, lá ele se tornou um poeta, escritor, fez parte da Academia Brasileira de Letras, chegou a ser deputado, e quando ele desencarnou, o que aconteceu? Ele passou a canalizar através de Chico Xavier. Ele canalizou uma obra chamada Brasil, Pátria do Evangelho, que conta a história espiritual da criação
do Estado brasileiro, né? Do país Brasil, que é o Estado no sentido de país. E aí ele até deu um pouco de problema, porque a esposa ainda estava viva, e aí requereu a Federação Espírita Brasileira os direitos autorais, foi a julgamento, e o juiz falou que não se pode comprovar que era de fato ele que estava escrevendo e que, portanto, para ele era Chico Xavier que estava escrevendo e acabou. E acabou. As próximas canalizações do Humberto de Campos, ele assinou o nome Irmão X. Ele, como Irmão X, psicografou 11 obras, e numa delas, chamada Novas Mensagens, se não me engano, ele fala da ida dele no planeta Marte. Inclusive, eu achei interessante aqui, eu até peguei... trouxe para ler para vocês. Todos os grandes centros deste planeta, ele falou, né? Marte, sentem-se incomodados pela influência nociva da Terra, o único orbe de aura infeliz nas suas vizinhanças mais próximas. Olha só. E também, mais adiante, ele fala: a sociedade marciana está moral e cientificamente alguns séculos mais adiantada que a do nosso planeta, porque lá não existem guerras nem conflitos. Inclusive, falou, né, da tecnologia dos marcianos. Então, é um canal, vamos dizer assim, respeitável dentro do meio espírita, e que confirmou, né, que, vamos dizer assim, foi um dos que falou sobre a vida no planeta Marte. Mas além dele, também teve uma outra que canalizou através do Chico Xavier, chamada Maria João de Deus. Ela canalizou o livro Cartas de uma Morta, e ela também fala que visitou o planeta Marte, que ficou maravilhada com as construções, com as pessoas. Falam que as pessoas lá são diferentes da gente no sentido... o organismo é diferente, mas, vamos dizer assim, sempre num sentido positivo. E como a gente vai falar sobre o que o Lai falou, então isso foi só, vamos dizer assim, para vocês verem que o que falta para a gente é informação. E já tem, né, vários canais espíritas, inclusive, através de canais famosos que eu digo assim, considerados excelentes canais, que falam que todos os planetas são habitados. Todos os planetas. Só que poucos são tão densos quanto o nosso. E mesmo a vida no planeta Terra, ela não começou na terceira dimensão. Isso ela foi se densificando à medida que os homens se enredavam mais nas leis do karma, à medida que os homens se embruteciam mais. Então, na realidade, a vida na terceira dimensão é resultado do embrutecimento vibratório, vamos dizer bem assim, vai se densificando, compactando, à medida que as pessoas vão se fechando para as realidades mais elevadas, vamos dizer assim, para as realidades de níveis evolutivos mais elevados. Então, o que a gente considera privilégio, na verdade, digamos assim, são limitações. E nessa limitação, a gente acaba ficando cego para o mundo real, para a realidade multidimensional, tá bom? Então, Lai foi um ser que em 78 canalizou através da escrita automática. Eu já conversei sobre, em um programa falei sobre o caso Bárbara, que era uma paranormal. Esse livro é escrito
né, sobre a nossa história com ela. Uma paranormal que, em 78, debruçou-se sobre papéis e caneta com a intenção de escrever uma carta para um suposto amigo, né, invisível. E quando ela acordou, haviam várias folhas escritas numa letra que não era dela e ela não conseguia entender. Pediu para um rapaz, na época com 18 anos, para decifrar o que tinha escrito nessas folhas, e ele então decifrou uma carta de um ser extraterrestre. Eu vou. Vem aqui. Eu vou então ler apenas o primeiro parágrafo dessa carta, porque todo mundo fica, será que era extraterrestre mesmo? Será que não era alguém daqui fingindo? Então, eu vou falar para vocês o conteúdo para que você tire as suas conclusões, tá bom? Bom, nós somos gente criada pelo mesmo Deus. Pensamos igual a vocês e estamos aqui não para aterrorizar os homens da terra, mas para alertá-los quanto a um mal que estão fazendo sem perceber, mal esse que é feito pela ignorância dos terrestres materialistas que vivem envolvidos em um clima de guerra, de poluição mental, que enfim não pensam o suficiente para analisar as coisas que fazem e nem mesmo por que existem. Né? Somos muitas vezes, o segundo parágrafo agora, somos muitas vezes tomados como causadores de desgraças e descontroles psíquicos. Tudo isso, senhores, fruto de suas imaginações, pois nossos intentos nunca foram e nunca serão esses. Dia chegará que, olhando para trás, vocês dirão: nossas injustiças nos prejudicaram, nossas falhas nos atrasaram, temos que corrigir nossos erros. Aí, finalizando por hoje, gostaríamos de esclarecer que todos somos iguais diante de Deus, sem a menor diferença. Em outra oportunidade, lhes contarei um pouco das minhas experiências. Com o tempo saberão quem sou e por que vos falo. Que a paz do Supremo vos envolva agora e sempre. E escreveu 3 letras maiúsculas, Lai. E a gente supõe que o nome dele é Lai, mas depois ele esclarece que ele utilizou 2 pessoas intermediárias, em planos intermediários, para passar essas primeiras mensagens. Então, pode desligar aqui, por favor? Se puder desligar, eu agradeço, porque tá toda hora com um sonzinho. E aí, deixa eu te falar. Aí, o que acontece? O Lai, era um ser que tinha 4,5 metros, tá? Quando apareceu para nossa canal. Mais adiante, aqui nesse canal, eu vou estar contando essa nossa experiência e que, inclusive, eu relato nas 2 edições anteriores. A próxima será virtual na Amazon, né? E então, eu vou estar falando mais detalhes de como esses contatos aconteciam. E só que esses seres, o tema hoje é como é a vida no planeta Marte, né? Então, ele tem 4,5 metros de altura. Esse aqui foi um retrato falado desse ser. Pele rosada, não temos certeza se é a cor da pele ou se é alguma capa aderente para poder se proteger da contaminação. O macacão que ele usava era brilhante, colado ao corpo, e quando andava na nave, ele não andava com os pés. Na verdade, volitava. Imaginando que ele vive numa dimensão semelhante ao dos nossos entes queridos que estão no plano espiritual. Então, ele podia muito bem, né, estar volitando, como se a gente vê na literatura,
espírita, ou na literatura que conta como é a vida, né, em outra dimensão. Então, outra característica é que ele já havia nascido no planeta Terra antes de ir para Marte. Ele informa que já houve uma grande catástrofe e que parte da população, uma mínima, né, parte da população buscou refúgio no interior da Terra e uma parte foi levada para outros planetas. E ele foi, então, levado a nascer no planeta Marte, que é um planeta vizinho ao nosso, né? Obrigada. Então, ele nasceu lá, no nosso tempo, ele tem 1.800 anos, porque lá, 1.800 e poucos anos. E a esposa dele também vivia aqui na Terra, desencarnou e reencarnou em Marte, e ela tem por volta de 1.600 anos. É que o tempo lá, como eles estão no plano que seria para nós mais sutil, então não tem a mesma degradação que o planeta Terra, né? E outra característica da vida lá, ele tem a esposa dele, como eu já falei, o nome dela é Volana, e ele também tem um filho, Olim. Só que os filhos neste planeta Marte não são gerados da forma que são gerados no nosso planeta. Eles falam que nós ainda utilizamos, né, os nossos órgãos sexuais de maneira rudimentar. Eles, aí já é através da literatura, né, ufológica, que fala que as almas lá, né, se unem energeticamente. Ele simplesmente falou que se reproduzem, mas não dessa forma rudimentar que nós. E lendo muito, a gente percebe que todos eles falam que nos níveis mais evoluídos que o nosso, porque existem, ele fala que existem, tipo galáxias, são degraus evolutivos. Quem está numa galáxia tem o nível evolutivo semelhante. E tem os da galáxia anterior com nível evolutivo abaixo do nosso e de outras galáxias superiores com níveis evolutivos bem maior que o nosso. Então ele fala que outra coisa que ele fala é que dentre o nosso sistema solar, o nosso planeta, digamos assim, é o único que ainda não despertou para essa consciência cósmica, devido estarmos compactados aqui na terceira dimensão, caminhando para a quinta, agora com a Terra entrando no cinturão de fótons, que vai ser tema de mais uma palestra que eu vou estar falando aqui para vocês. O que acontece? Nossa densidade, quando a gente está no plano espiritual, a gente pode até, se quiser, ter uma visão expandida dos outros planos. Não naquele imediatamente, mas evoluindo um pouquinho mais, a gente consegue vislumbrar, vamos dizer, participar de reuniões fora da Terra, saber como é que a coisa funciona, né, a nível cósmico. No caso nosso, quando estamos encarnados, é muito raro uma pessoa conseguir, estando encarnado, ter acesso a esses campos e dimensões mais elevados. Então, planetas mais evoluídos que o nosso já têm essa total integração com o cosmos. Não é como a gente que se acha os únicos, que acham que os outros são maus, que todos são maus, coloca todo mundo numa panela só. Na verdade, eles que nos acham meio perigosos.
Ele mesmo fala que muitas vezes não se mostram mais porque podem ser transformados, ou seja, podem usar armas para modificar a matéria dele, não é matar. A gente pensa que morreu, acabou. Quando morre, não acaba. Se você é materialista, se você acha que acaba, não acaba. Então você só se transforma, você só vai perder um corpo e vai nascer num um pouco mais sutil, até muito semelhante a esse. Então, lá eles têm uma vida muito longa. A procriação é feita através da união energética. O ser antes de. Isso já é a literatura, né? Porque ele dá uma dica e a gente já sabe que aquilo ali que outros falaram bate com o que ele fala. Para que não utilizem os órgãos reprodutores, é necessário utilizar a união do campo energético. E outra coisa que se sabe, a pessoa que vai perder a matéria, ela não fica perambolando por aí pelo cosmos, pelo astral, por lugares como aqui na Terra. Não tem vida material e vida no astral, não tem. Lá é só a vida no sutil. Por isso que quando uma pessoa decide que já é tempo suficiente para deixar aquela matéria, que todas as lições que ela tinha que aprender naquele corpo ela já aprendeu, ela vai e combina com casais recém-casados, vamos dizer assim, para nascer naquele lar, para ter esse novo ambiente. Né? É uma coisa assim bem interessante e bem consciente. Por isso que só nasce lá seres com plena consciência dos seus estágios evolutivos, pessoas já liberadas de seus karmas. Outra coisa que ele conta lá, o alimento, ele não é aquele alimento denso, como aqui, que a gente ingere, o que a gente aproveita é absorvido, o que não aproveita é excretado. Não existe excreção lá, não existe órgãos excretores. Então, tudo o que eles ingerem, digamos assim, que seja o ar, que seja pode ser até líquido, que ele falou que também tem líquido, é completamente absorvido. Outra coisa que ele falou é que, digamos assim, vários deles vêm fazer pesquisas na Terra. Em uma ocasião, nós estávamos ainda tendo as reuniões, que nós tivemos reunião de 2001 a 2009, né, com ele. Surgiu no noticiário pessoas na Rússia dizendo que haviam visto seres de 4 metros de altura coletando coisas do solo, depois entraram numa nave e foram embora. E eles acabaram deixando um material. E aí eles foram e apanharam aquele material, e aquele material não tinha composição terrena. E aí foi perguntado dele se ele sabia desses seres. Ele disse que sim e que não deveriam ter deixado nada aqui, porque eles têm receio de que ainda com, vamos dizer, o nível evolutivo que a gente tem, que ainda tem uma consciência bélica muito grande, ainda quer dominar, né, uma nação quer dominar outra, então ele tem receio que nós façamos mal, né, das tecnologias, dos conhecimentos. Então, é necessário que nós evoluamos para que assim seja autorizada a interação mais massiva deles conosco. Existem leis que não permitem que esses seres interajam diretamente
pelos motivos falados por mim. Outra coisa, trabalho, assim como aqui na Terra, não existe. É característica de planeta atrasado, digamos assim, ou planeta ainda num nível ainda de muitos conflitos. Essa coisa de dizer que a gente precisa, né, ter concorrência, precisa isso, precisa aquilo, é porque no estado vibracional e no estágio evolutivo ainda há necessidade disso. Em planetas evoluídos, tudo é de todos. Tudo é de todos. E todos eles são perfeccionistas. Aqui no planeta Terra, nem os prédios públicos são respeitados. Muitas vezes são depredados, né? E mal cuidados. Não é meu, então dane-se. Isso mostra, vamos dizer bem assim, o nível evolutivo que a gente está. Então, recapitulando, eles têm 4,5 metros, tem família, né? No caso, se casam, têm filhos, modo de reprodução diferente do nosso, sistema de vida não é o capitalista, não é o capital que determina lá o que, como aqui na Terra, visitam outros orbes tanto para ajudar, como ele está fazendo aqui, como também ele fala que ele visita outros planetas mais evoluídos para aprender como é a vida lá. E para isso ele fala que ele lança o interior cósmico dele. O que é lançar o interior cósmico? É a meditação. A meditação, você, inclusive, todos estão convidados. Nós fazemos meditação todas as terças e quintas, às 20 horas, hora Manaus, 21 horas, hora Brasília, e aos sábados, 18 horas, hora Manaus, e 19 horas, hora Brasília. A gente tem feito pelo Zoom, tá? Você entra em contato, você me passa o número do teu WhatsApp e aí eu te coloco no nosso grupo chamado Meditação Dirigida, é gratuito, né? Não paga nada. Te incluo lá e eu mando para lá o link das meditações. Quem sabe futuramente a gente vai estar fazendo também em algum canal aqui, né? A gente também poderá no futuro abrir um outro canal só para meditação. Esse canal aqui vai ser para informação. São mais de 30 anos de vivências e pesquisa. E consegui, né, nesses últimos anos, estar muito próximo a esses seres através de canais muito bons, porque é difícil ter canais muito bons, mas tive o privilégio de ter estado com alguns canais muito bons, tirei muitas dúvidas com eles, e aí eu quero agora compartilhando com vocês aqui no meu canal, o Mais Maio. Eu vou batendo na mesa e vai tremendo aí o celular que está filmando, né? E essas meditações, como eu falei, você faz o que ele faz quando quer ir para lugares vibratoriamente mais elevados, né? A nossa meditação ela dura 1 hora. Ela primeiro faz uma limpeza energética nossa, faz uma interação com as forças da natureza, forças telúricas positivas, depois faz uma expansão de consciência no cosmo, e aí, muito abastecido, a gente então trabalha melhorando o campo vibratório do planeta Terra.
Aí a gente trabalha em cima dos líderes, né, da purificação energética, trabalha com as crianças, elevação do campo vibratório, alinhamento de chakras. Depois a gente tem um encontro com nossos entes queridos, tanto encarnados quanto desencarnados, no nível energético. E depois a gente trabalha para a consecução dos nossos projetos pessoais. Porque nós também temos que ter nossos projetos pessoais. E a gente não adianta só trabalhar para doar, tem que também se doar, se limpar, doar e termos, né, os nossos projetos concretizados. A gente aprende a falar a língua do universo, porque geralmente você projeta o que você não quer, os seus medos, você fica pensando só naquilo que você não quer que aconteça. E aí, nesse trabalho, a gente vai começar a aprender a mandar o recado daquilo que a gente quer que aconteça. É muito bacana, tá todo mundo convidado, tá? Então, para vocês verem que é uma técnica de planetas evoluídos. Aqui, para alguns, pode ser considerado uma bobagem, mas na verdade é uma técnica. Tanto é que esse ser, o Lai, nosso amigo, a gente já chama até de amigo, e ele chamava a gente de pequeninos da terra. A voz dele era muito suave, muito lenta. Pequeninos da terra. Aí começava a falar, falava, né? E ele ensinou essa prática, né? Orientava a gente a fazer, inclusive passou alguma dieta de alimentos, que eu também não vou entrar no mérito agora. Eu vou estar falando sobre a vida, como é a vida no planeta Marte. Então, lá é um estilo completamente, seria o que seria uma vida utópica aqui na Terra. E devido à nossa densidade, devido ao plano dimensional que a gente vive, devido ao estilo de vida, né, com muita poluição mental, muita baixa vibração, que a gente, ao longo das palestras, vai estar fazendo uma só para explicar o que é alta vibração, baixa vibração, e vocês vão se surpreender que muitas vezes uma energia só, quando colocada aqui, é baixa, quando colocada aqui é alta. Na verdade, nós temos que aprender a lidar com as energias. Vou dar um exemplo: a persistência. Mal colocado é teimosia, mas bem colocado é persistência. Então, é a mesma raiz energética. Mas isso a gente vai estar conversando ao longo dessas terças e quintas, porque 1 hora antes da meditação de terça e quinta, eu vou estar, então, passando essas informações para você. A última foi sobre os intraterrenos, nossas experiências e também experiências de terceiros. Hoje está sendo sobre a vida, como é a vida no planeta Marte, e mostrando que também outras pessoas têm a mesma opinião. Marte é habitado, tem uma sociedade muito mais evoluída que a nossa, e somente quando perdermos a nossa matéria, ou quando o planeta, que agora está caminhando para a 5ª dimensão, nós vamos ter autorização de estar interagindo mais proximamente com eles. Então, gente, vamos ficar por aqui. Foram 34 minutos, né, de conversa. Oi? Você falou que ficou com ele de 2001 a 2009. Oi? Você falou que teve contato com ele de 2001 a 2009. Ah, foi 2000. Ah, perdão, tá certo. Meu marido tá me lembrando aqui, que às vezes eu falo, não foi de 2001 a 2009 o contato com os seres. O nosso trabalho, que inclusive falo aqui nesse livro, foi de 1991
a 1999. Obrigada, coração. É 99, tanto é que o livro foi lançado no ano 2000. Eu comecei a escrever o livro em 98, porque eu queria deixar registrado a nossa história, tudo que a gente aprendeu nesse período, que foi muito enriquecedor.